Olá, estamos começando mais um podcast Elas que Lucrem, um ecossistema de soluções integradas para promover a independência emocional e financeira de todas as mulheres. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para quem já conhece aqui, a EQL tem a missão de proteger e ensinar as mulheres a tomarem as melhores decisões nas suas vidas através de capacitação, educação emocional, educação financeira e produtos financeiros customizados. Lembrando que a nossa filosofia aqui é trazer os homens também como aliados e serem motor dessa propagação e transformação social que é tornar todas as mulheres independentes. Hoje o nosso convidado é super especial e muito entusiasta da causa, a causa de transformar a vida das mulheres. Ele é economista, auditor fiscal e hoje secretário do Tesouro Nacional. Seja muito bem-vindo, secretário Rogério Seron. Agradeço demais o convite. Primeiro, parabéns pelo trabalho, pelo engajamento e pelos resultados que vêm sendo alcançados. Estou muito satisfeito de estar aqui. Espero poder ajudar, contribuir, discutir algo tão importante para a nossa sociedade, né? Bom, secretário, temos um desafio aqui, viu? Como aqui a filosofia é educar também, trazer a informação simples, direta, qualificada sobre finanças, dinheiro, um assunto que as mulheres ainda acham que não sabem, ou que acham que não têm conhecimento, ou que muitas vezes torna-se chato pela linguagem técnica que é utilizada nos veículos. Então, a gente tem aqui a missão de desmistificar um pouco esse pré-conceito em relação ao mundo dos investimentos, principalmente no que traz em relação aos produtos financeiros. Mas explica para a gente, para o nosso público, o que faz o Tesouro Nacional de uma forma muito simples. Da forma mais simples possível, o Tesouro Nacional ele tem o papel de muitas mulheres que são chefes de família. Ela é responsável, o Tesouro Nacional é responsável por fazer as contas fecharem ao final do mês, a gerir todos os pagamentos, todas as obrigações e muitas vezes, né, também se financiar aí a mercado, emitir títulos para poder fechar as contas ao final do mês, pagar todas as obrigações, todas as despesas do governo federal, das políticas públicas, das aposentadorias, dos benefícios sociais, a educação, a saúde. Então, de uma forma mais simples possível, o Tesouro Nacional tem esse papel de fazer essa gestão centralizada do recebimento de recursos, das despesas que o governo federal tem, para ao final do mês tudo se equilibrar. Então, o Tesouro Nacional é uma espécie de mãe do governo, é isso? E faz tantas mágicas como as mães do Brasil. Exatamente, e muitas vezes é o responsável por falar o não também, né? Exatamente, firme e doce, Exato. É isso? Ô secretário, a gente tem visto que há uma taxa de juros no Brasil hoje bem elevada, o que causa um certo pessimismo no empresariado brasileiro. Muitas recuperações judiciais. Como é que o governo, como é que o Tesouro Nacional tem lidado com essa falta de expectativas positivas em relação a esse empresariado, que é quem faz todo o processo produtivo andar no nosso país? Desde o começo do ano, nós estamos num trabalho muito intenso para tentar justamente mudar esse ambiente de incerteza, para poder dar previsibilidade, estabilidade e retornar os investimentos do empresariado e fazer com isso a economia gerar emprego, renda. Isso vem melhorando muito. E um papel importante disso é a credibilidade da política econômica, né? Garantir que essas despesas ao final do mês elas vão estar equilibradas ou ao mais próximo possível de. Então, nós trabalhamos muito forte para tentar reduzir o déficit, né, ou a diferença que nós tínhamos de fato. Tínhamos mais despesa do que receita, então a gente vem num trabalho de recuperação e isso vem gerando resultado em termos de uma melhora das expectativas, né, desse ambiente de incerteza, ele vem se reduzindo, então aos poucos está retornando. Então nós estamos entrando num cenário melhor, as taxas de juros, não só a que o Banco Central cuida, mas as outras taxas de juros, elas vêm num processo de recuo, criando um ambiente bom para frente. Então nós estamos o período mais difícil, creio que ficou para trás, para o empresariado inclusive, né, com as taxas de juros altas. É muito difícil para todos se financiarem, desde uma família, né? As chefes de família, as mães solos sabem o quanto é difícil pegar um crédito num banco, como as taxas de juros estão altas, as prestações estão altas, o cartão de crédito ele tem uma taxa de juros muito elevada, tudo isso em função das taxas de juros da economia. Então, quando isso se reduz, isso
o mesmo processo, é muito parecido com o que acontece com uma empresa também. Então, ela se financia mais fácil, ela consegue comprar equipamentos, maquinário para produzir mais e empregar mais. Há algumas entrevistas do senhor que a gente acabou acompanhando aqui, em que há uma previsão do ideal, do que seria o ideal dessa taxa de juros que, vamos dizer assim, que se fosse em torno de 10% ao ano, economizaríamos um Bolsa Família. Afinal, qual seria a taxa ideal de juros para o país para que ele pudesse respirar, o setor produtivo pudesse arriscar seu capital e, ao mesmo tempo, gerasse produtividade? Olha, quando eu fiz essa comparação, era em relação à taxa Selic, né, que hoje está em 13,75, muito elevada. Ela é a taxa de juros de curto prazo, né, que o Banco Central utiliza para regular a economia, para combater o processo de inflação. Ela é muito alta, ela dificulta o investimento produtivo. Com essa taxa de juros, é muito difícil você ter um investimento real, maquinário, produzir, que compense o risco associado. É muito melhor deixar no banco, né, rendendo, comprando títulos públicos com investimento, um retorno garantido, do que colocar dinheiro para correr risco. Exato, nós estamos falando que uma inflação que acumulada tem em torno de 6%, um pouquinho abaixo de 6%, nos últimos 12 meses, estamos falando de uma taxa de juros real extremamente elevada, de mais de 7%, o que é muito difícil você encontrar um investimento produtivo sem risco com essas taxas, então é muito difícil. Aí uma comparação que eu fiz, olha, se fosse 10%, para as pessoas entenderem, porque é uma coisa que eu comento muito também, da ausência, tudo custa, né? Não existe almoço grátis, as coisas precisam ser colocadas na mesa para você ter um equilíbrio, um balanço do que significam. Então, quanto mais nós ficarmos com uma taxa de juros elevada, e isso aqui tem um processo que é natural do Banco Central que sobe e desce dessas taxas para regular a inflação, mas quanto mais nós demorarmos para voltar a reduzi-las, ela custa muito. Então, essa simulação mostrava que se ela não fosse 13,75, e se nós baixarmos ela para 10 rapidamente, ela custa o equivalente a todo um programa de Bolsa Família num ano. É muita coisa, para as famílias entenderem, para a sociedade entender o que significa isso. Quando alguém mostra uma preocupação com a taxa de juros elevada, o que isso está dizendo? Está dizendo que se nós permanecermos com essa taxa elevada, ao final de um ano, a sociedade brasileira vai ter gasto um Bolsa Família com isso. Então, por isso é importante o quê? Simplesmente para dizer que ela tem que baixar? Não, mas ela tem que significar que todos temos que batalhar junto, remar para o mesmo lado, para que ela crie as condições para que ela caia para 10% nominal. Uma taxa de juro real, ela tem que ficar em torno de 4%, até menos, ela seria muito saudável para a economia brasileira, né? Que a gente chama de taxa neutra da economia, né? Tem uma discussão que é 4%, 4,5%. Eu até desejo que, ao longo prazo, ela volte até abaixo de 4%. Isso é muito saudável para poder fomentar investimento produtivo, para que as famílias possam captar crédito, construir sua casa, construir seus sonhos, alavancar financeiramente para poder cumprir algum objetivo de uma forma razoável e que não gere um endividamento explosivo, né? Tá joia. Gente, eu esqueci de falar para vocês que o nome desse quadro é o Ah, Se Ela Soubesse. É o quadro da EQL. Nós temos 3 quadros. A gente começa com o quadro Ah, Se Ela Soubesse. São informações muito necessárias para o seu dia a dia, principalmente para fazer os investimentos mais inteligentes na vida. Então, só para tentar deixar um pouco mais claro aqui qual é o papel do Tesouro Nacional na economia, tudo que o governo precisa investir em educação, saúde, segurança, ele precisa arrecadar através de impostos ou ele precisa emitir títulos. Para quê? Como se fosse um crédito que ele dá para a população, para que a gente possa ir lá comprar esses títulos, eles nos pagam juros no final desse período. Então, é através disso. Ou você financia o governo através disso e através de impostos. Então, isso é política fiscal. E é isso que o secretário está falando aqui para a gente. Quanto maior essa taxa de juros, mais cara fica a dívida. Mais difícil fica investir na economia em programas sociais que refletem em benefícios para a sociedade. E, recentemente, foi mudada a meta de inflação. Inflação está intrinsecamente ligada à política monetária, para aumentar ou diminuir as taxas de juros. Então, mudou. Antes a inflação, que até final de 2024 vai seguir no mesmo rumo, depois Sim. ela acaba alterando. Então, durante esse período, a inflação ela vai ser marcada no ano calendário ao final do ano, podendo até ser tolerante a uma taxa de 1,5% para cima ou 1,5% para baixo. A partir de 2024,
essa taxa de inflação será como nos países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, por exemplo, sendo perseguida constantemente e não só no final do período. Isso vai ser benéfico? Não vai ser benéfico? A gente sabe que logo depois que foi anunciada a medida, os preços dos títulos públicos já caíram. O que isso traz de impacto na economia? É positivo, negativo? Como é que é a sua visão? Olha, o primeiro aspecto, a simples fato de ser anunciado, ser tomada essa decisão, teve um impacto, como você mencionou, porque havia muita incerteza, muita insegurança do que, para onde, qual seria a alteração, se ia aumentar a meta, ia aumentar a banda, e simplesmente foi feita uma alteração que é a praxe no mundo todo, né? São as exceções dos países que utilizam essa periodicidade anual, e geralmente são países que não têm um resultado tão bom quanto os que têm meta contínua. Né? O que significa na prática? Significa que ao perseguir um horizonte de longo prazo, você dá mais flexibilidade à autoridade monetária, ao Banco Central. Ele não precisa, naquele ano, fazer todo o processo de ajuste para poder atingir um determinado resultado. Ele fala, olha, eu tive um choque de preço, como aconteceu o ano passado, guerra na Ucrânia, um choque, uma elevação brutal do preço de commodities, petróleo, que impactam os preços domésticos. Isso é um choque. Você precisa resolver tudo isso no ano. Os bancos centrais que têm metas contínuas, eles têm a liberdade de falar, meu horizonte continua sendo de longo prazo, atingir aquele resultado, mas com essa flutuação aqui, eu vou ser um pouco mais cauteloso, eu não vou dar um choque na taxa de juros para poder derrubar a economia para poder segurar a inflação e atingir aquela meta. Eu tenho um pouco mais de liberdade. Então, você traz esse benefício, você dá mais instrumentos para a condução da política monetária. O que isso vai resultar? Provavelmente vai resultar em menores oscilações tão abruptas nas taxas de juros. Isso é bom, isso é saudável. Então, eu acredito que foi uma mudança na direção correta e eu acho que vai trazer benefícios como já vem sinalizando. Maravilha. E temos aí um novo programa do governo federal chamado Desenrola. Hoje, nós temos no nosso país 72 milhões de CPFs endividados. 80% das mulheres, secretário, estão endividadas também, principalmente após pandemia. Como é que vai funcionar o Desenrola no sentido prático do papel atribuído ao Tesouro Nacional, como algumas dívidas em que vai dar um fundo garantidor de operações? Você poderia explicar na prática, principalmente para essa mulher que está nos ouvindo agora, muitas vezes mãe solo, que é chefe de família, ou até mesmo uma mãe batalhadora que todos os dias está aí com crédito negativado, porque para as mulheres já é mais difícil a tomada de crédito, se o CPF estiver negativado é pior ainda. Como é que o Tesouro Nacional está trabalhando em relação a isso e quais são as perspectivas para o futuro? Olha, primeiro, o Ministério da Fazenda, né, o ministro Fernando Haddad foi muito claro desde o começo da preocupação com este programa específico, justamente por conta de tudo que aconteceu na pandemia. Né? É inegável, nós passamos por um momento muito difícil, no qual teve um crescimento muito grande no endividamento das famílias, no endividamento das mulheres, das mães solos, das chefes de família, e o governo entende que é necessário fazer algo. Então, há um programa que está sendo lançado, né? Ele inicia agora o cadastramento em julho, cadastrando os credores, então no segundo semestre nós devemos ter aí esse processo mais desenvolvido. Uma única vez, justamente para regularizar esse momento atípico aí na nossa história. O Tesouro Nacional ele entra para apoiar do ponto de vista financeiro, porque vai ter uma garantia, né? O grande papel do governo vai ser refinanciar essas dívidas, né, a taxas de juros razoáveis, módicas, que sejam suportáveis pelas famílias. Porque muitos estão com endividamento em cartão rotativo, do cartão de crédito rotativo, ou taxas de juros exorbitantes que geram um crescimento exponencial, que é a questão da matemática financeira que joga contra as famílias nesse caso. Então, com taxa de juros de 2 dígitos, rapidamente essa dívida dobra, triplica e assim vai. Então, renegociar tudo isso para que os credores deem um desconto nessa dívida e a refinancie. O devedor pode pagar à vista com esse desconto, que pode atingir 80%, 90% da dívida, ou ele pode quitar se ele tiver o recurso. O Tesouro pode garantir? Ou refinanciar. E se ele refinanciar, o Tesouro vai garantir. Para poder garantir para o credor ter o conforto de oferecer uma taxa de juros módica para essas pessoas.
Então, isso vai criar um processo muito mais fácil de sair. Tem um limite para essa garantia? Nós vamos focar nas dívidas de até R$ 5.000 das famílias, tá? Buscando apoiar quem tem uma renda até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos e, a princípio, uma renda aí em torno de R$ 5.000. Isso está em ajuste fino, mas era um pouco do que estava se pensando aí para o programa. Isso vai ser anunciado em detalhes no momento certo, mas é algo por aí que nós devemos caminhar, para não ser dívidas muito elevadas e priorizando as camadas de menor renda. Tá? Com isso, você já consegue atingir um volume gigantesco de pessoas com um volume de recursos que é substancial, mas que é suportável e tem que ser priorizado de fato para essas famílias. Então, ao dar essa garantia, a taxa de juros vai ser módica, ele vai dar um desconto no principal de 70%, 80%, 90% e refinanciar o restante. E aí, caso tiver algum problema, o Tesouro honra a instituição financeira, o credor, e depois tenta repactuar essa dívida com o devedor, com a família. Isso vai permitir um caminho de saída para milhões de pessoas, provavelmente. Então, é uma medida que nós entendemos que tem um impacto social gigantesco, né? E de dignidade mesmo, né? Recuperar a sua capacidade financeira, ter essa consciência tranquila, né? Não ter o incômodo de uma cobrança. Principalmente pós uma pandemia, que as famílias estão arrasadas que teve financeiramente. Uma situação muito atípica do ponto de vista da economia como um todo, né? Então deixou traumas, a pandemia deixou traumas econômicos, né? Econômicos e financeiros, e sociais, psicológicos em todos, né? Foi um período muito difícil. Então, ajudar a criar essa porta de saída vai ser muito importante. Nós estamos muito, muito empolgados e animados com essa possibilidade. Uma outra vertente que o senhor traz sempre também nas suas colocações é sempre posicionar o Brasil, ou tentar posicionar para que recupere novamente o grau de investimento, né, que é muito importante para que a gente atraia capital estrangeiro, para que a economia se fortaleça com capital externo e tudo mais. Recentemente foi feito um lançamento, né, de títulos lá no exterior e que teve uma surpresa positiva, né? O senhor poderia comentar um pouquinho mais sobre isso? Claro. Eu sempre digo que bom, primeiro nós temos que ter objetivos, e objetivos grandes e bons para o país, né? Então, recuperar o grau de investimento é recuperar também, de certa forma, a posição que o Brasil já teve perante o mundo. É uma forma dos investidores. O que significa? Quando a gente atinge o grau de investimento, significa que os investidores estrangeiros, o mundo olha para o Brasil e fala: é um país seguro para o meu investimento. Eu posso investir meus recursos aqui, que eles vão gerar retorno e eles vão ser honrados. Isso é muito positivo. Então, nós temos um caminho para recuperá-los, estamos dando os primeiros passos na direção correta, né? Nós tivemos até já uma sinalização positiva aí de uma das agências que avaliam esses ratings, né? Que é a S&P, que mudou a perspectiva para a economia brasileira de neutra para positiva, um primeiro passo. Então, tem um caminho que nós estamos construindo, tem várias outras iniciativas. Nós melhoramos o ambiente econômico doméstico, isso já é perceptível nos indicadores, e nós fizemos uma emissão externa, né? Nós colocamos títulos, esses títulos públicos que podem ser colocados no mercado interno, nós fizemos um lançamento no mercado externo, até para sentir o apetite dos investidores externos em relação ao Brasil. E a demanda foi 4 vezes superior ao que nós estávamos ofertando, com investidores que têm uma qualidade muito boa, que nós chamamos aqueles investidores que compram para segurar o investimento, não simplesmente para comprar e depois já revender para arbitrar uma taxa. Então, são geralmente fundos de pensões, investidores de longo prazo, que fazem investimento em países que eles acreditam. Então, foi uma sinalização muito positiva. Agora, no segundo semestre, nós vamos lançar uma outra novidade no exterior que está atraindo a atenção do mundo todo, que é a emissão desses títulos, mesmos títulos, mas agora não só uma emissão de um título externo, uma emissão de um título externo sustentável, ligado a metas ambientais e sociais. Isso vai ser muito importante. Então, ela vai estar atrelada. Nós vamos fazer uma emissão para investidores externos. Você vai me dar um desconto nessa taxa de juros e eu me comprometo ao equivalente desses recursos investir em combate ao desmatamento, agricultura sustentável, energia renovável,
ações que melhorem os nossos indicadores sociais, extrema pobreza, educação infantil. Então, coisas que colocam uma outra perspectiva. É algo que o mundo está olhando hoje. É o que há de fronteira no mundo, países que estão engajados com essa pauta. Então, isso vai ter um simbolismo muito grande para o país e vai acontecer no segundo semestre e vai trazer mais olhares para o Brasil ainda. E assim nós vamos colocando mais carga nesse percurso que vai ser muito positivo, e quanto mais investidores externos estiverem olhando para o Brasil, mais recursos no Brasil, menores taxas de juros, mais fácil fica para o governo investir e para o governo dar crédito para os empresários e a população também investirem e realizar esses sonhos. Essa economia internacional também, com inflações altas, instabilidade, volatilidade, sobe, desce, taxa de juros, expectativas inflacionárias, isso tem sido positivo para o Brasil, né? Para um país como o Brasil, relativamente aos demais países do mundo, está no caminho muito correto. Está dando os passos na direção correta, enquanto algumas economias ainda estão tentando encontrar o seu rumo. Então, relativamente a países emergentes, que é a situação do Brasil, nós somos uma economia desenvolvida ainda, nós temos nossos comparáveis, a Rússia, que os investidores estão evitando investir, a Turquia, que tem um processo inflacionário totalmente descontrolado neste momento, o nosso vizinho, a Argentina, que já teve em outros momentos posições econômicas extremamente fortes e favoráveis para o investimento externo, hoje também passa por uma situação econômica muito delicada. Então, o Brasil está muito bem posicionado em relação ao mundo, aos países emergentes, e tem dado, com esses passos na direção correta, acho que a tendência é melhorar ainda mais e atrair mais esses olhares do mundo todo. O senhor acha que com o novo arcabouço fiscal também estimulou para esse ambiente mais positivo de políticas econômicas? Sem dúvida, o arcabouço fiscal foi muito bem recebido no mercado. Todos os indicadores sinalizam isso. A taxa de câmbio teve uma apreciação significativa, o que ajuda no combate do processo inflacionário e o que ajuda a redução da taxa de juros, e a gente cria um ciclo positivo. Os investidores já olham o horizonte mais de médio e longo prazo, enxergam que não há uma trajetória de endividamento explosivo, esse risco foi afastado. Então, tudo isso permite o retorno dos investimentos produtivos. Aqueles investimentos que não olham 1, 2 anos, eles olham 10, 15, 20, 30 anos, dependendo da planta produtiva. Que é o mais saudável para o país, que né? é o investimento mais saudável, que nos faz crescer de forma sustentável. Então, eu acho que ele tem um papel positivo. Essa semana é uma semana importante. O mês de julho é um mês importante. Temos aí votações importantes, mas todas elas na direção correta. Então, elas vão se somando para criar um ambiente cada vez mais positivo. Isso está acontecendo e isso vai ser muito saudável para todo mundo. Perfeito. Eu vejo que o Tesouro Nacional, neste ano, tem escolhido muito suas brigas, né? Brigas no sentido positivo, assim, onde focar sua energia e assim, todo o seu time e sua capacidade. Eu vejo que há uma maneira muito propositiva em relação a parcerias público-privadas. Quais as parcerias hoje na agenda, na pauta do governo que vocês estão apostando mais? Sim, nós temos muito, assim, é uma área que acredito muito no potencial dessa sinergia entre o público direcionando e o privado executando. Tem mais flexibilidade, tem mais inovação, tem mais eficiência nessa execução. Então, essa combinação, essa junção, para não ser só um olhar privado e ser um olhar público, mas misturando com a eficiência privada, tem muito potencial para aumentar a produtividade da economia, para entregar mais serviços públicos para a população, e nós estamos focando muito nas PPPs, nas parcerias público-privadas, voltadas para a infraestrutura social. O que é isso? Ao invés do Estado, do governo federal, Estado, do município, simplesmente ir lá construir a escola, o hospital, e depois ter que operar com toda a sua dificuldade, fazer que isso possa ser feito via o parceiro privado. Eu quero aquela escola naquela cidade, eu quero aquela infraestrutura educacional, mas ao invés, eu quero que o privado faça, que ele mantenha aquela escola adequadamente. Faça a sua manutenção adequada, não deixe ficar com vazamentos, com problemas elétricos que acabam prejudicando o desempenho escolar. Isso é provado que a infraestrutura importa muito para o desempenho escolar. Então o privado vai manter essa infraestrutura e aí sim o Estado vai e coloca os professores para poder cuidar realmente da parte pedagógica, de educar as crianças. Então tem um potencial incrível e nós vamos apoiar. Nós estamos oferecendo garantias do Tesouro, né? Uma das iniciativas é oferecer garantia para os estados e municípios
grandes investidores ou investidores externos têm um pouco de receio de investir, entrar em projetos de estados e municípios por medo de não receberem os seus recursos. Quando o Tesouro Nacional, né, a União, vai lá e fala, eu dou o aval. Se ele não honrar o compromisso, eu honro o compromisso. Aí ele tem muito mais conforto. E isso gera o quê? Gera mais infraestrutura para a população. Nós vamos viabilizar mais escolas, mais hospitais, mais parques públicos, mais rodovias. Então isso vai gerando equipamentos culturais, vai gerando algo muito positivo para a economia. Nós estamos focando muito nele. Só o fato de prover essa garantia vai mudar o patamar de risco desses projetos. Então, quando eu dou mais segurança, o que o privado retorna? Então eu aceito receber menos, porque não está tão em risco o meu recurso, meu dinheiro. Então isso ajuda muito. Nós ajudamos também, o que se chama de debêntures incentivadas, também que elas dão alguns incentivos tributários para poder reduzir o custo desse privado também captar recursos para poder fazer o investimento. Tudo isso na linha de você ir fomentando esse investimento. Aí conforme ele vai investindo mais, ele vai ter um efeito arraste na economia. E no final, quando ele for entregue, ele retorna em serviço público. Essa é a beleza da parceria público-privada. Não é que ele é um investimento só privado. Ele retorna no final, o objetivo daquela parceria é gerar um benefício público. No caso, qual que é o benefício público? Uma escola nova, um hospital novo, um equipamento público novo para a população, um serviço público adicional com mais qualidade. Então, é um caminho que eu acho que é o caminho que o país vai mudar o seu patamar de entrega de serviço público, né? Muitos criticam, em algumas vezes, seja justo ou injusto em algumas situações, mas que olha, que a qualidade não é adequada, que a escola não está bem cuidada. Então tem um caminho para mudar isso. E nós acreditamos muito que esse é o caminho que a gente vai, daqui a 3, 4 anos, entregar uma outra realidade em termos de infraestrutura social no Brasil. Só trazendo aqui uma explicação sobre o que é debênture incentivada, é um título de crédito que uma empresa emite e o investidor não paga imposto sobre isso. Então, ele é isento de imposto de renda justamente para fomentar a economia. Então, é uma grande forma de o investidor, a investidora, conquistar boas taxas de juros sem pagar o imposto de renda atribuído a vários investimentos, que começa, e muitos em 22,5%, a tabela regressiva de imposto de renda. Então, vale muito a pena para que o investidor tenha maiores ganhos aí em relação aos seus investimentos. E a gente vai ter dinheiro para financiar tudo isso, secretário? Vamos sim. Hoje, nós já utilizamos uma parte importante do recurso federal de garantias para apoiar operações de crédito, estados e municípios, que elas vão muitas vezes para recapeamento, por uma construção de uma nova rodovia ou até para a construção de uma escola. Mas eles não vêm junto com esse cuidado com o que acontece depois. A manutenção, a prestação desse serviço. O que acontece, infelizmente, no Brasil muitas vezes, você oferece a operação de crédito, tem um recurso, é feito o recapeamento de uma rodovia ou de uma estrada, 3, 4 anos depois ela está cheia de buraco porque ninguém deu manutenção. E aí você perde todo o investimento porque você tem que refazer completamente. Sendo que sairia muito mais barato ter feito uma manutenção que nós chamamos de uma manutenção preventiva. Você não espera o seu telhado cair para você poder não deixar que aquela infiltração que começou com uma telha, ela acaba com o seu telhado, as famílias vão entender isso. Se você não corrigir, ela vai acabando com a estrutura da sua casa. E isso acontece muitas vezes nos equipamentos públicos. Tem uma infiltração que não é corrigida a tempo, que custaria poucos reais, e ela vai se transformando num problema que você perde milhões. Então, essa parceria, ela muda. Esse dinheiro já existe, só que a gente fica perdendo ele. Então, o que a gente está propondo é, que tal alocar de forma eficiente? Nós alocarmos melhor e garantir que aquela escola não vai ter mais esse problema de perder toda a estrutura ou perder uma parte da estrutura porque ninguém deu a manutenção que deveria ter dado. Então, isso, na nossa opinião, com o mesmo dinheiro, você vai gerar muito mais benefício, né? O caminho é por aí. Perfeito. Agora a gente vai para o segundo quadro do podcast de hoje, que é o Seja Feliz Hoje. Não é o OJI, que é o método de investimentos aqui delas que lucrem. Quem acompanha aqui já sabe. É um método de investimentos que propicia a independência financeira, sobretudo através de títulos públicos. Nada melhor hoje, então, do que o secretário do Tesouro Nacional aqui para trazer novidades desde que foi implementado o programa do Tesouro Direto. Secretário, há muita confusão, viu, no mundo do investimento, porque é Tesouro Nacional, é Tesouro Direto, é Tesouro Selic, e todo mundo
fica meio confuso em relação a isso, né? Muita nomenclatura, já foi pior, né? Já foi pior. Era uma sopa de letrinhas até 2015, NTNB, LFT, enfim, e por aí vai. Cada vez mais o Tesouro vem se reinventando e inovando para que transforme, para que democratize mais o acesso aos títulos públicos. E desde 2002, o Tesouro Direto fez uma loja virtual. É uma loja que você entra lá e compra títulos públicos a partir de R$ 30, preços super atrativos. Ou seja, sabe a história do telhado, a goteira que você deixa, se você deixar para fazer de última hora, o teto cai? Pois é, tem um teto subjetivo que volta e meia tem caído em cima das brasileiras, que é o teto da não eficiência em relação à alocação dos recursos para aposentadoria. Então, como é que a gente pode fazer isso de uma forma simples, objetiva, através de títulos públicos? O secretário está aqui hoje para falar de todas as novidades que vêm por aí. Começou já em janeiro deste ano com o título Renda Mais, um título específico para garantir uma aposentadoria extra. Ou seja, é um dos títulos mais revolucionários do mercado, não existe nada parecido em nenhum lugar do mundo. Como é que a população recebeu esse novo título, essa nova forma de investimento? E, ao mesmo tempo, quais são as novidades para os próximos meses? Excelente, Francine. Obrigado pela oportunidade. O Tesouro Direto ele surgiu, como você comentou, lá em 2002, tem mais de 20 anos, e ele vem dando seus passos, o que é natural, né? Amadurecendo ao longo do tempo. Mas ele foi criado e ele tem esse intuito de trazer educação financeira para as famílias brasileiras. Ele é voltado para pessoas físicas, para as famílias, para elas possam ter opções de investimentos rentáveis, adequados aos seus objetivos. E o Tesouro foi evoluindo, porque no começo, como foi bem mencionado, ela era uma plataforma em que você tinha uma sopa de letras, de títulos absolutamente áridos para o investidor comum, que está acostumado com a caderneta de poupança, quando muito, um fundo de investimento que o seu gerente do banco oferece, do qual geralmente tem uma taxa de administração que não é pequena, e muitas vezes tira muito a rentabilidade daquele investimento, e muitas vezes ele não é adequado para o objetivo daquele investimento. Isso é o importante. O Tesouro Direto agora ele busca aprofundar esse papel como uma grande plataforma de educação financeira. Acredito muito nisso. E para isso, essa estratégia de voltar os títulos para objetivos nos parece uma decisão muito acertada, facilita muito essa comunicação. Então, se o seu objetivo é ter uma renda para sua aposentadoria, eu vou criar um título que fique claro isso. Você renda mais, título voltado para a aposentadoria, para a renda extra na aposentadoria, porque ele foi customizado para isso. Então, você escolhe o período de acumulação, né? Quantos anos você quer ficar investindo para depois ter a sua renda. 10, 15, 20, 25 anos, 40 anos, dependendo da sua idade. Você estabelece a idade-alvo que você quer ter essa renda extra, 60 anos, 65 anos, e dali você vai receber durante 20 anos o mesmo valor corrigido. Então você se preparou pela inflação. Se você se programou para receber uma renda de R$ 5.000 por mês, quando findar o prazo do título, você vai receber durante 20 anos R$ 5.000. Exatamente, porque ele foi preparado para isso. Se é um investimento de longuíssimo prazo, de longo prazo, um primeiro cuidado é com a inflação, para você não perder o poder de compra. E esse é um grande erro das famílias, das pessoas que muitas vezes não têm acesso ao instrumento financeiro adequado. Porque por um investimento de tão longo prazo, talvez um instrumento como a caderneta de poupança não seja adequado, porque ela não garante a proteção contra a inflação. Isso acontece com uma grande frequência. E o Tesouro oferece não só a proteção da inflação, quanto uma rentabilidade extremamente competitiva, com taxas envolvidas na operação extremamente baixas de custódia. Então, é muito difícil um outro investimento ter o desempenho que você tem nesse tipo de investimento. Então, ele foi lançado esse primeiro para aposentadoria. Só um detalhe aí, secretário, que no primeiro semestre o Renda Mais já valorizou 60% desde o dia da sua aplicação inicial, viu? Investimento, segredo mais bem guardado que existe. O Tesouro Direto tem uma rentabilidade extremamente expressiva esse semestre por conta da redução das taxas de juros, principalmente nesses investimentos mais longos. Então, quem comprou no lançamento ganhou, teve uma rentabilidade extremamente expressiva. Foi muito bem aceito, então nós tínhamos uma expectativa de ser um instrumento
bom para a população, mas nos surpreendeu. Por quê? Porque ele começou com uma estratégia de investimento voltada para o objetivo, mas no objetivo que é o mais difícil para uma sociedade que não está acostumada à cultura da poupança, que é o longuíssimo prazo. Você pensar na aposentadoria, muitas vezes é um ciclo longo. E é muito interessante notar que muitos dos investidores no Renda Mais têm menos de 30 anos, o que mostra uma geração preocupada com o seu futuro, se preparando para ele. E quanto antes você começar a poupar, mais fácil vai ser atingir aquele objetivo. Então, você pode, com R$30, R$50, você ter, daqui a 20, 30 anos, mais de um salário mínimo de aposentadoria garantido só com esse ticket pequenininho. Principalmente as mulheres, né? Elas vivem mais do que os homens, em média 7 anos, fazem mais pausas na carreira, ganhavam menos até recentemente, agora porque o salário vai ser obrigado a ser equalizado, então mais uma conquista aí das mulheres neste ano. Então, você abrindo mão de algumas coisas, algumas escolhas no presente, investindo nesse eu futuro com essa rentabilidade e previsibilidade, realmente é muito importante. Exato, assim, e é bem isso, assim, se você conseguir com aquele esforço, R$50 por mês, ele vai fazer a diferença na sua vida lá na frente. E principalmente para muitas mulheres que acabam conduzindo a sua vida em voo solo e depois vão ter que são responsáveis por cuidar, né? Se elas não têm outra opção, não tem família também, geralmente de baixa renda, não tem família para dar suporte. Então é importante esse preparo. Então, assim, esse sacrifício de R$30, R$50 vai fazer a diferença lá na frente. E nós percebemos que isso vem funcionando. Nós estamos com Renda Mais, com R$750 milhões já investidos em 6 meses. É muito acima do que nós imaginávamos, e mesmo com título de longo prazo. Nós vamos lançar outras novidades para outros objetivos, com o intuito de trazer essa cultura da poupança e do atingimento de objetivos, né? Queremos saber da novidade em relação ao ciclo educacional. Essa novidade, todas as mães vão ficar muito satisfeitas. Exato. Nós estamos muito empolgados com essa iniciativa. Nós queremos mesmo tocar o coração de todas as mulheres, as mães solos, as chefes de família, todos, o ciclo familiar, para olhar para as nossas crianças. Porque nessa mesma lógica dos R$30, R$50, quando seu filho nascer, ou seu filho pequeno, você começar essa poupança, esse depósito, esse investimento que nós vamos o Educa Mais, assim como nós tivemos o Renda Mais para aposentadoria, nós vamos ter o Educa Mais, que ele vai ser um título preparando para quando seu filho tiver 18 anos, ele receber durante 4 ou 5 anos um valor fixo por mês corrigido pela inflação, para poder suportar uma universidade, um curso de tecnólogo, o seu próprio custeio numa fase em que ele não consegue trabalhar o dia todo por conta do ciclo educacional. E a educação, nós sabemos, é comprovado que a educação quebra ciclo de pobreza. Então, se você que é mãe solo, que você que é chefe de família e quer que seu filho tenha um futuro melhor, com R$30, R$50, se você começar a fazer isso agora, daqui a 15 anos, você vai ter um dinheiro suficiente para pagar a faculdade do seu filho. E o melhor de tudo que esse título traz é ainda um benefício do vale presente, né? Muitas vezes a gente faz uma festinha para o filho, faz uma comemoração, até mesmo dentro das empresas, utilizando como benefício para as suas funcionárias, podem contribuir através desse vale presente para a educação dessa criança lá no futuro. Exatamente. Aqui nós queremos fazer algo que mobilize a sociedade como um todo e mobilize seus círculos de amizade, seus círculos próximos, mobilize empresas, mobilize governos. Então, para as famílias, o pai ou a mãe vai poder abrir a conta, né, no nome da criança e vai fazer seu depósito mensalmente dos seus R$30, R$50, R$100, de acordo com o que cada um consegue. Mas os familiares vão poder também contribuir. Vão poder dar o que nós chamamos de gift card, o vale presente. Então, é justamente isso. No aniversário, no Dia das Crianças, ao invés de dar só o brinquedo, como é que vai funcionar? Vai ser um cartão? É um investimento. Você vai na plataforma e faz o depósito naquele CPF da criança. Mas vem um cartão virtual. E tem um cartão virtual que pode ser impresso para você entregar. Então, assim, é o que nós brincamos. Além do presente, você vai dar o futuro também naquele ato. Eu vou dar um brinquedo, vou dar o tratorzinho para a criança, mas para os pais eu tô aqui, aqui o certificado de R$50, de R$100 que eu depositei para lá. Agora pensa, pai, a mãe,
consegue depositar seus R$ 30 com muito sacrifício por todo mês. Mas no aniversário da criança, ela recebe dos avós, a criança recebe mais R$ 50. Dos tios, mais R$ 50. No Natal, mesma coisa. Quando somar isso acontecendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quando chegar no 15º ano e seu filho tiver 18 anos, ele vai ter 15, 20, 30 mil reais para poder receber isso com rendimento e correção ao longo de 4, 5 anos. Ele consegue pagar a maior parte dos cursos de nível superior do país. Então, assim, você quebra o ciclo de pobreza daquela família. Então, tem um caminho muito bacana. Esse é algo que é a mobilização do ciclo familiar para poder garantir o futuro da criança. Toda criança pode ter conta já em banco, desde o momento que nasce, porque toda criança hoje já nasce com CPF, então procure seu banco, já abra conta para o seu filho, porque logo, logo chega aí. A partir de quando que teremos esse produto no mercado? A partir de agosto está disponível. Ó, viu? Então, logo, logo a gente já começa a ter um investimento de qualidade na educação e no futuro do nosso país. Exato. Nós teremos agosto e setembro disponível para os pais cadastrarem os filhos e a partir de outubro para fazer o que nós chamamos de esse investimento coletivo. Os pais que não cadastrarem em agosto e setembro vão poder cadastrar novamente, mas para em outubro, que vai ser justamente o mês das crianças, que tem o Dia das Crianças, fazer um grande movimento desse investimento coletivo, mobilizar os avós, tios, parentes, amigos, para falar, olha, cada um, assim, se os avós também depositarem R$ 30 por mês para os seus netos, um irmão mais 30, você garante a quebra, você garante aquele apoio, você cuida do seu ciclo familiar, das crianças, do futuro dessas crianças. E será corrigido pela inflação. Pela inflação, como mais renda como renda mais. Pré-fixado, mais indexador. Uma taxa de juros real idêntica ao que nós pagamos para os grandes investidores, assim, para garantir uma rentabilidade. Mas tem muito mais. A gente vai também mobilizar empresas para que elas possam fazer, do mesmo jeito que elas fazem hoje, que elas complementam um fundo de previdência para os seus colaboradores, para que elas também deem esses vale-presentes para os filhos dos trabalhadores, dos colaboradores. Seja uma contribuição mensal, seja uma contrapartida no mesmo valor que o próprio funcionário fala, não, pode descontar do meu salário R$ 30 para depositar para o meu filho, ela, tudo bem, eu vou lá e coloco o dobro, ou coloco os mesmos 30. Então, com tudo isso, você mobiliza a sociedade para cumprir isso. Nós estamos oferecendo, fazendo parcerias também com estados e prefeituras, para que elas façam isso com a rede de alunos de baixa renda que elas têm. Depositem os R$ 30 por mês também para os seus alunos de baixa renda, porque é comprovado que ter esse estímulo, que se a criança começa a enxergar, a família começa a enxergar, quando ela tiver 18 anos, ela vai poder fazer uma faculdade. Isso muda o desempenho escolar antes, porque ela começa a se preocupar mais. Fala assim, nossa, ele vai ter oportunidade. Eu nunca sonhei que meu filho pudesse fazer uma faculdade, agora eu sei que ele vai poder fazer. E a sociedade como um todo pode ajudar, né? E divulgando, cadastrando as crianças que você conhece, estimulando os pais a cadastrarem essas crianças, tios, tias, avós, padrinhos, madrinhas, os chefes mesmo, os líderes, as líderes de empresas e tudo mais. Por que não cadastrar seu filho, sua filha, para a gente já dar uma bonificação para você, para cuidar do futuro? Isso sim é uma transformação social. Sim, nós queremos assim, atingir todos os grupos, tentar criar uma rede colaborativa, que a sociedade brasileira escolha, vamos cuidar das nossas crianças, vamos garantir futuro para nossas crianças. Isso vai dos pais, dos avós, dos amigos, das empresas, dos governos, para todos. Isso vale para o seu ambiente doméstico. Você contrata uma empregada doméstica para trabalhar para você, você paga a sua diária, que seja. Por que não no final do mês mais R$ 30? Além do que você já está combinado, R$ 30, R$ 50. Olha, isso aqui é para a poupança, para o Educa Mais do seu filho, para garantir que ele tenha condições. Isso vai gerar um engajamento maior do próprio colaborador com a empresa, do próprio colaborador com o seu empregador, no sentido de falar, eu me preocupo com a pessoa, me preocupo com a sua família. Isso é muito importante, eu acho que tem um potencial incrível. Nós vamos associar também esses sorteios para as crianças, cursos de intercâmbio, cursos de línguas, cursos de reforço escolar, para as crianças que estiverem cadastradas no programa. Então, se seu filho estiver cadastrado e recebendo R$ 30, se ele tiver um depósito no mês, ele vai ter um cupom e ele vai poder fazer um intercâmbio no exterior. Totalmente pago. Vai ganhar uma bolsa de
40, 50 mil reais, o necessário que for, para que nas férias escolares ele possa ter uma experiência no exterior, o que é algo incrível, muda a vida das pessoas, o olhar sobre o mundo. Então, é algo muito bacana. A gente entende que tem um potencial revolucionário do ponto de vista de educação financeira. A gente vai trazer educação financeira para dentro dos lares das famílias brasileiras, olhando para as crianças, que é a forma que é mais fácil das pessoas olharem e entenderem o quanto pode ser transformador o seu filho ter um curso superior. E isso vale para baixa renda, mas vale para as rendas, para as faixas de maior renda. Porque muitas pessoas que hoje são classe média, que já têm uma renda boa, querem que seu filho faça o famoso curso de medicina. E um curso de medicina custa mais de 10 mil reais por mês. Eu recebi relatos de pessoas pedindo como poder apoiar, porque as famílias tiveram que vender apartamentos, casas, para poder realizar o sonho do filho fazer medicina. E não dá, porque é muito caro. Isso, ao longo de 6 anos, é muito caro. Não só é um regime de educação integral, então você tem que gastar muito com a mensalidade, muito com o custeio. Mesmo famílias que têm renda, têm dificuldade porque não se prepararam financeiramente para um momento tão importante. Então também serve para famílias de maior renda que queiram juntar recursos para um objetivo educacional mais pesado, como o que eu mencionei. Então, enfim, é algo que pode ser transformador para todos. E principalmente aqui, especialmente nesse programa, para as mulheres, né? Para as mães solos, para as chefes de família que olham e são responsáveis pelo seu filho. Assim, o futuro do meu filho depende... Você mobiliza a sociedade inteira para te ajudar, não só para te punir, te julgar. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. E eu acho que aqui a filosofia da Kelly também, ela sempre fala que só existe a igualdade quando todos estiverem em pé de igualdade, de nutrição e educação. Então esse é um passo já bem avançado em relação a isso. E trazendo também novas informações aqui, o censo deste ano, e para construir esse raciocínio juntamente com essa novidade do ciclo educacional dos títulos públicos, estamos com uma população mais velha no Brasil e cada vez mais as mulheres estão abrindo mão da maternidade porque é caro ser mãe, é uma profissão ingrata, socialmente falando, porque não somos remuneradas e as mulheres normalmente têm um gap educacional e de trabalho em relação a isso, uma diferença muito grande em relação aos homens, as que decidem ser mães. Então, você construindo esse processo de educação do seu filho, financiando a educação, que é uma preocupação de nós mães o tempo inteiro, promovido pelo governo federal, juntamente com a sociedade, acho que a gente consegue equilibrar. Essa criança se torna um adulto com poupança, que é importante, uma poupança mais rentável do que a caderneta de poupança, que é diferente, uma poupança que é bem diferente, a gente já vai falar sobre isso. E então, como é que o governo hoje ele acaba vendo essa estrutura social de uma população mais envelhecida, tratando o ciclo educacional com essas crianças? Existe uma política, talvez, para equilibrar isso? Porque lá na frente o Tesouro vai ter que pagar essa conta, né? Sim, só existe um caminho para isso. Nós chamamos esse bônus populacional, né, da pirâmide populacional, o Brasil já deixou um pouco para trás. Agora nós começamos a ter uma população cada vez mais envelhecida. Então, só uma forma, então essa pirâmide ela vai se invertendo. Vamos tendo menos jovens e mais adultos e mais idosos. Então, só tem um caminho para que a sociedade como um todo possa prosperar num ambiente como esse, que é produtividade. E produtividade passa pela formação das nossas crianças, uma formação educacional melhor, para que elas sejam mais inovadoras, mais produtivas lá na frente, elas tenham mais conhecimento. O futuro é uma sociedade do conhecimento e nós precisamos parar de desperdiçar nossas gerações, né? Milhões e milhões de crianças não têm uma oportunidade. Você comentou, do qual eu compartilho 100%. Não dá para falar em igualdade, não dá para falar em meritocracia com condições tão desiguais de partida. Você não dá alimentação, você não dá acesso à educação para uma criança e depois você compara o ciclo dela, de vida dela, com uma outra que teve essas mesmas características. É provado que a alimentação tem um papel fundamental, o ciclo educacional tem um papel fundamental no que a pessoa vai ser. O seu futuro é dado por essas duas coisas. É muito difícil sair disso. Tem casos? Tem, mas são exceções, não a regra. E é injusto que nós coloquemos nossas crianças nessa situação. Então, mudar isso, e essas medidas estão nessa direção,
isso muda o nosso patamar de produtividade lá na frente e permite uma sociedade mais igual. Então, se a população mais idosa, a população adulta, está preocupada com o futuro do país, esse é o momento da gente se engajar juntos para olhar para as nossas crianças. Formar crianças, cuidar delas, isso tem uma série de programas, inclusive é papel do governo fazer isso e o faz, né? Temos o Bolsa Família, uma série de políticas afirmativas nesse sentido, mas tem uma rede educacional pública importante, mas há mais a fazer por toda a sociedade, não é simplesmente falar, olha, entendo isso como cidadão, tá? Não é simplesmente falar isso é um problema do governo e não meu. Eu também sou parte dele. Então eu vou ajudar o meu filho, mas se eu tiver condição, eu posso ajudar uma outra criança com R$30. Por que não? Por que não ajudar, como eu disse, o filho de um amigo que tem uma renda menor, ou da empregada doméstica, ou de alguma criança que está no cadastro único e de alguma maneira eu sei quem tenho um contato e quero apoiar. Ou não quero nem conhecer, mas eu quero saber que eu estou apoiando uma criança que está numa situação de extrema pobreza e eu estou dando um caminho de saída para ela. Então, acho que a gente tem um papel como fazer. E se cada um fizer esse papel adicional, e muita gente pode, aí, com R$30, R$50 a mais, não fazer tanta diferença no seu orçamento, mas faz a diferença no futuro de uma criança. Então, acho que tem um caminho por aí, passa pela educação, eu acredito muito nisso, e a educação das nossas crianças. A gente tem uma oportunidade única, a gente está fazendo um programa muito agressivo para tirar a sociedade como um todo, porque isso não é o governo, a sociedade que contribui, paga seus impostos para o governo fazer um programa, que faz um programa muito forte do Bolsa Família para tirar as crianças da extrema pobreza, garantir que elas tenham alimentação. Elas vão ter indicadores educacionais de terem que estar matriculadas, mas tem a mais. A gente pode fazer a outra perna, que é garantir essa quebra do ciclo educacional e ter uma educação que quebre o ciclo de pobreza. Aí a gente muda o país para frente. Isso é política de longo prazo. Se a gente está pensando no Brasil de 20 anos, passa para a gente se mover agora. E eu acredito muito no potencial transformador que essas medidas, agora em agosto, vão realizar, porque elas vão provocar essa reflexão sobre a educação financeira, sobre guardar recursos para um objetivo e, principalmente, para olhar para o futuro das nossas crianças e como esse futuro passa pelos recursos, por garantir recursos para que ela possa realmente ter, aí sim, condições de disputar, ter meritocracia, ter igualdade de condições com outras crianças. O secretário, trazendo o termo ainda de educação financeira, a gente vê hoje uma poupança no Brasil de 3,7 trilhões de reais em cadernetas de poupança, né? Sendo que ela paga 6% ao ano. Por outro lado, são 100 bilhões de reais no Tesouro Direto, que paga em torno de 13,75% ao ano. Há claramente um déficit educacional, porque o Tesouro Direto, o Tesouro Nacional, dá as garantias soberanas sobre esse investimento, ou seja, são os produtos financeiros mais seguros do mercado. Em contrapartida, a poupança já foi confiscada, rende menos, é mais insegura porque quem garante é o Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, são fundos privados. Como podemos informar a população, de fato, que ela pode migrar seus investimentos para os títulos públicos, ao mesmo tempo fomentar projetos como esses de educação, de desenvolvimento social, de infraestrutura e tudo mais, ao passo que ela deixa na poupança e simplesmente recebe menos, não tem um retorno adequado desse investimento e não promove o desenvolvimento social. Como é que a gente informa? Como é que o governo, o Tesouro Nacional, lida com esse tipo de atitude? Olha, comunicação, levar a informação para a população. Vocês desempenham um papel incrível nisso, né? A Kelly tem esse papel de levar essa educação e isso é transformador. Eu tenho dito, assim, e as pessoas do Tesouro reconhecem isso, assim, acho que nunca um secretário do Tesouro teve tanto empenho em um programa como esse, porque 120 bilhões para o Tesouro Nacional é pouco recurso. Nós rolamos dívidas de mais de 6 trilhões, que grandes investidores, mas esse é o meu trabalho, mas assim, aqui eu vejo um potencial transformador da sociedade. E eu preciso levar essa comunicação, tentar levar essa informação para as pessoas. A poupança, ela é o que é mais conhecido, né? É um investimento que é mais conhecido pelas famílias brasileiras.
E é de uma geração em que você só tinha caderneta de poupança, era muito tradicional. E tinha uma relação muito próxima com o gerente do banco, que oferecia aquele produto para o cidadão, para as famílias. Agora, com a internet, com as redes sociais, você tem outra capilaridade. Com as plataformas, você consegue chegar e oferecer oferecer informação e oferecer o produto Mas adequado. ainda há uma resistência, mesmo com um monte de educadores financeiros. É muito difícil, porque, assim, por um lado, eu acho que é um movimento. Por um lado, há uma relação das famílias com o banco, com o gerente do banco, que não tem. Ele acaba optando por oferecer outros produtos que geram uma margem maior para o banco, não necessariamente para a família. Isso é muito comum. E faz parte, o banco é um banco privado que está ali buscando rentabilizar suas operações. Mas a família, aquela pessoa, não tem esse acesso a essa informação. Então a gente precisa levar isso, mostrar. O Tesouro Nacional, o Tesouro Direto, mas a garantia do Tesouro é o investimento mais. O Tesouro Direto é o investimento mais seguro que existe no país. Isso é inegável. Nada é mais seguro. Você não tem risco de você ficar sem esse recurso. Como você mencionou, tem outros instrumentos podem passar por alguns problemas. Mas como chegar? Eu acredito muito que as pessoas querem segurança, né? As famílias, principalmente as mulheres. Elas preferem, a cultura brasileira, ela prefere segurança à rentabilidade. Eu quero segurança, saber que o recurso está protegido. Tem que ser algo fácil, acessível. Então, toda essa transformação de linguagem, de melhoria da plataforma, colocar simuladores. Os simuladores têm um papel incrível. Porque não é trivial você imaginar o que significa eu poupar R$30 por mês. Se você entrar no site do Tesouro Direto, você vai ter calculadora prontinha para mostrar isso. A gente vai deixar o link aqui no podcast para você acessar e já fazer sua simulação nos produtos de renda mais, IPCA+, nos pré-fixados. Bem interessante. Para esse ciclo educacional, por exemplo, para ajudar a informação, a gente vai trazer assim, para o seu estado, qual que é a média do valor da mensalidade de uma universidade privada? R$300, R$500? Você quer saber quanto você precisa poupar? Qual a idade do seu filho? 3 anos. Você quer saber quanto você precisa poupar para atingir qual valor? R$500 para pagar Ele te dá o valor prontinho. Então, se você começar hoje a poupar R$60, você vai conseguir chegar lá com o valor necessário para cobrir o que é hoje a média que custa as universidades privadas no seu estado. Então, você ajuda a pessoa a facilitar esse processo do que ela tem que tentar fazer conta na mão de como chegar nisso. Isso é informação. E você tentar trazer outros instrumentos que gerem esse engajamento contínuo, que é, como eu falei, sorteios, a possibilidade do seu filho poder fazer um intercâmbio, essa rede colaborativa para todos colaborarem. Isso vai gerando um apoio mútuo. Se eu sei que meu pai e minha mãe também estão doando R$30 para meu filho, eu vou me esforçar mais para também fazer ali, cumprir com o meu sacrifício os R$30 por mês. Se eu sei que o meu irmão está fazendo a mesma coisa, se eu sei que a empresa vai me dar o mesmo valor, se eu fizer um sacrifício de R$50 e depositar, a empresa vai colocar mais 50 em nome do meu filho. Poxa, eu vou me sacrificar aqui, cortar alguma coisa para que eu consiga fazer isso, porque ele vai ganhar dobrado e eu vou garantir o futuro dele. Então, tudo isso vai levando para o caminho correto. Dobrado, o senhor está sendo até, vamos dizer assim, até brando, porque normalmente não é dobrado, é quintuplicado, né? Que no horizonte de longo prazo é mais ou menos isso, 4 vezes mais, 5 vezes mais, se você for pegar em um horizonte de 15, 20 anos. Sim, eu estou dizendo em relação àquela poupança do mês, a empresa colocar o mesmo montante daria o dobro de poupança naquele momento. Mas é isso, ele significa a longo prazo múltiplos, 4, 5 vezes, a depender do horizonte temporal. Então, assim, é transformador. Nós precisamos levar informação. E esse é o papel. Não é fácil. Você falar sobre matemática financeira, de investimento de longo prazo, não é fácil, não é simples, cansa as pessoas. Por isso, precisa encontrar um caminho nobre, fácil, acessível, didático para levar. E eu acredito muito que a estratégia de você olhar o objetivo, criar ferramentas que facilitem, criar canais como assim, o que vocês fazem. 9 perfis a gente tem na EQL aqui, secretário, para uma trilha de investimento para cada uma das mulheres de uma forma muito simples, objetiva, prevendo investimentos emocionais também, que a gente fala aqui de dinheiro subjetivo, que é o crédito que você dá nas pessoas e o débito que você recebe de volta e o que isso causa na sua conta emocional e a conta financeira de crédito e débito realmente de investimentos em produtos financeiros. Então, hoje é isso que a gente traz aqui na EQL para que esse assunto seja mais fácil, seja mais simples, seja mais leve, porque é, de fato, muito importante. Não é mesmo? Bom, a gente vai passar para outro quadro agora, o último quadro aqui do podcast de hoje,
E aproveitando a presença aqui do secretário, e a gente sempre faz esse quadro quando temos uma presença masculina aqui, que é o que elas querem de nós, viu, secretário? Nós queremos, nós precisamos de homens aliados, engajados, não somos rivais, muito pelo contrário, homens que estão já no poder, que podem pegar e usufruir desse poder para promover realmente essa transformação social de gênero, nesse caso aqui que a gente está falando. Então, o senhor trouxe aqui diversos benefícios para essas mães, mulheres e tudo mais, principalmente para quem começa cedo. E se você não começou cedo também, não tem problema. Se você pode... Esses dias a gente atendeu aqui na EQL uma senhora que tinha 70 e tantos anos e ela disse, está muito tarde para eu começar. Mas se a gente for pegar o horizonte temporal dela pelo menos de 10 anos, né, você pega o complemento de INSS, muitas vezes é o que sobra para a mulher brasileira, complemento de INSS, 80% das mulheres passa por alguma dificuldade financeira ao longo da vida. Se você faz um renda extra durante esse tempo, você tem uma complementação na sua aposentadoria, um complemento de renda que tira você de uma situação de vulnerabilidade. Então, o secretário está aqui participando do quadro agora. O que elas querem de nós, e acompanhamos aqui as iniciativas do Tesouro Nacional. No dia 9 de março foi implementado um programa dentro do próprio Tesouro para estimular cargos de liderança, formar mulheres para serem executivas, para que possam assumir futuros cargos importantes. Como é que vocês pensaram nisso? Quais estratégias vocês pensam para o futuro e como é que isso está se dando na prática? Olha, na minha experiência anterior ao Tesouro Nacional, eu era presidente de uma estruturadora de projetos chamada São Paulo Parcerias, e lá nós conduzimos um projeto de igualdade de gênero nos cargos de chefia e liderança. Ou seja, garantir que tivéssemos a mesma proporção de mulheres ocupando cargos em relação aos homens. Fomos muito bem sucedidos nisso, conseguimos também selos de igualdade racial. A gente avançou muito na agenda de diversidade, de equidade, de gênero. Nós conseguimos avançar em políticas afirmativas. No Tesouro Nacional, a mesma coisa. Quando eu cheguei, eu fui procurar saber se tinha algo sendo construído e tinha uma ansiedade, uma vontade de fazer sem uma abertura muito clara em relação a como as lideranças, né, como o secretário do Tesouro veria aquilo. E, claro, meu engajamento foi total nessa pauta. Primeiro, um diagnóstico, né, eu sempre digo, eu gosto de trabalhar com fatos, com um diagnóstico concreto. Há diferenças no Tesouro Nacional? Há diferença. O número de mulheres proporcionalmente ao de homens que ocupam cargo de chefias é desproporcional em relação às proporções normais de colaboradores na casa. Então, temos algo. Podemos melhorar? Vamos entender. E o meu papel é apoiar. Há mulheres incríveis, há gestoras incríveis no Tesouro Nacional e há outras incríveis que ainda não sabem que são incríveis ou não acreditam, né, nisso. Então, nós fizemos um diálogo muito forte com a casa sobre isso. Nós criamos 2 medidas importantes. A primeira, a própria fala do Tesouro, em todos os momentos, eu afirmando, o Tesouro tem que se tornar um ambiente seguro para as mulheres, porque isso é importante. As mulheres prezam, ela não quer ficar exposta a situações, ela não quer ter o risco, ela tem receios por toda a cultura que acontece de repressão em relação às mulheres. Quando a mulher tem destaque, quando ela é atacada, ela pode ser vítima de assédios, enfim, tem uma série. Como que a gente cria um ambiente de segurança para que você tente essa experiência de gestora, de executiva? Então, primeiro, a gente criou um programa de aceleração executiva para mulheres, que é um ambiente controlado, no qual ela tem uma dedicação parcial. Ela vai liderar um projeto com algumas pessoas próxima ao gabinete do Tesouro, ligado diretamente a nós, para ter nossa supervisão, para ter mentoria, para ter curso de capacitação e ela se sentir confortável em realmente assumir um cargo de chefia, um cargo de gerente, de diretora mais à frente. Então, é uma iniciativa nesse sentido para tentar trazer as mulheres que ainda não se sentem confortáveis. Olha, vamos para um ambiente controlado para você sentir segurança e seguir em frente. O outro, nos nossos processos seletivos, dá uma pontuação diferenciada para as mulheres que estão se candidatando. Então, elas têm uma pontuação que vai ser válida até que nós tenhamos um equilíbrio entre homens e mulheres que ocupam. Isso envolve todos os níveis, porque não adianta você querer buscar ter uma diretora mulher se você não formou a primeira líder de projeto mulher, se você quase não tem gerentes mulheres, se você não... E
isso é também comprovado, assim, os homens acabam tendo essa tendência de ir replicando na sua estrutura, eles vão formando outros homens e não mulheres para cargos de chefia e de direção, executivas, e isso a gente está tentando mudar, está sendo bem sucedido, está sendo muito bem recebido, isso é uma parte importante. E a outra é, de fato, combater o machismo que ainda existe, e precisa ser dialogado. Então, dialogar isso com a casa, e os homens têm um papel muito importante. E eu digo isso, não basta você não ser machista, é mais do que isso, você tem que combater o machismo. Esse é o papel, não dar risada ou não estimular. Se você ouvir um comentário depreciativo, se você entender uma situação de assédio, é sua obrigação atuar. Não é a rede de proteção de mulheres que tem que fazer isso entre elas. O homem tem um papel importante a desempenhar e reconhecer o que é a sociedade, o que é a cultura e os seus próprios, o que está dentro de você, que veio sendo carregado pela nossa cultura, e combater isso. Então, acho que está num movimento muito bacana, dando abertura para mulheres incríveis. Assim, tem várias. Nós temos no ciclo mais próximo, nós já encontramos um equilíbrio, mas precisamos descer para a casa toda. É um trabalho que leva tempo, mas o que eu digo ele precisa ser assimilado pela cultura da instituição, pelas mulheres e pelos homens, porque não adianta acontecer isso enquanto eu estiver lá e depois ele ser revertido se a cultura da instituição não mudou. Ela precisa ser algo de dentro. Estrutural, né? Porque aí não depende mais das pessoas. Aí pode ser outro secretário, outra secretária adjunta, outros subsecretários, outras subsecretárias, que as coisas vão continuar do mesmo jeito. A casa não vai tolerar mais. E é isso que a gente precisa avançar, e a gente quer dar o exemplo. Porque a partir dali você vai transforma sua casa, seus vizinhos. Parabéns, e secretário. Assim a gente vai seguindo. Parabéns, porque eu venho de mercado financeiro há 20 anos e é um mercado absolutamente masculino. A gente enfrenta milhões de coisas e milhões de situações indelicadas ao longo de todo esse processo. As mulheres, amigas, parceiras, enfim, colegas de trabalho. Não conheço uma que não tenha enfrentado alguma situação dessas dentro do mercado de trabalho, principalmente no setor financeiro. Então, isso vindo de cima para baixo já mostra que a gente está evoluindo, está avançando bastante. Parabéns, viu, pela iniciativa. Lembrando que o secretário, viu, gente, foi super disposto em relação à abordagem da EQL, em relação a todos os temas que a gente propôs aqui, foi aberto, disponibilizou gabinete, disponibilizou equipe, foi muito bacana, muito obrigada. E quero trazer também a última pergunta para a gente finalizar aqui, uma constatação de 2020, até agora, tivemos uma diminuição da participação das mulheres na compra de títulos públicos, né? Hoje são 27% do público feminino, sendo que antes eram 32%, já era baixo. Com a pandemia, as mulheres tiveram que sacar esse dinheiro para fazer frente a algumas despesas. E há uma dificuldade mesmo de a gente promover a igualdade de gênero em relação aos investimentos. O Tesouro tem alguma iniciativa para isso? Como é que vocês veem essas perspectivas? Olha, nessa estratégia de voltar o programa para objetivos, nós tivemos lá o Renda Mais, voltada para a aposentadoria, o Educa Mais, que nós estamos lançando agora, que eu acho que ele vai ter um papel importante para atrair o foco das mulheres. Acho que as mulheres se preocupam muito, né? As mulheres, principalmente as que são mães, elas têm esse olhar muito... Elas se preocupam mais com os seus filhos do que com si elas próprias. Mesmas. E eu acho, então, assim, ele vai ter um papel importante desse olhar, desse retorno. Mas há mais por fazer. Então, nós precisamos pensar em outros títulos. Muitas mulheres decidem não ser mães também. Agora, a gente está vendo no censo demográfico como as mulheres não estão optando cada vez mais por não serem mães. Estou fazendo uma provocação aqui para o secretário, viu? Para a gente criar um título específico para as mulheres. Talvez... vá que ele absorva, não é mesmo? Aqui um produto financeiro customizado para a nossa realidade, para as mulheres que querem ser mães, para as que não querem ser mães, para as que querem fazer qualquer escolha na sua vida, mas que estejam alicerçadas com uma carteira de investimentos financeiros sólida, para que elas possam ter liberdade de escolha de ir, de vir, de geográfica, social e tudo mais. Vai aqui a provocação, né, secretário? Eu ia comentar, eu achei, por que não o próximo título ser voltado, um título específico para mulheres? Você me deu dicas aqui, sugestões, enfim, você trabalha, vivencia, busca entender. Claro, você é mulher, conhece, passou por muitas situações provavelmente que te ajudam nesse processo de aprendizado, que hoje você coloca o seu olhar para buscar essas soluções, deu ideias fantásticas aqui, que sem dúvida eu vou levar com bastante carinho, tentar entender com a equipe como
como criar soluções nessa linha, que eu acho que o mérito delas é fantástico, perfeito, na linha do que a gente acredita. Então, eu acho que tem novidades que podem surgir em breve. Pois é. Vai que dê certo, não é mesmo? 20 anos a EQL coloca mulheres para investir em títulos públicos. Antes mesmo de EQL surgir, já colocávamos mulheres para investir em títulos públicos, porque mulher quer segurança, quer aconchego e quer também dinheiro. Gosta de dinheiro, gosta de segurança, então é muito importante. Secretário, muito obrigada. Para a gente finalizar, qual conselho ou qual recado você gostaria de deixar aqui para todas as mulheres desse universo, desse ecossistema que é a EQL? Olha, acho que o principal recado, primeiro agradecer muito o espaço, acho que é importante. Nós precisamos levar conhecimento, levar informação para apoiar as famílias, para apoiar as pessoas, para apoiar as mulheres, para que elas entendam e aí façam sua decisão consciente, né, decisão refletida, conhecendo, tendo um conjunto de informações adequado. Bom, acho que o principal recado, assim, tentem olhar, tentem buscar informações, seja você, mulher, que é mãe solo, que não tenha filho, ou que é chefe de família. Sei que não é fácil, muitas vezes nós estamos saindo de uma pandemia e muitas famílias estão lutando para deixar para trás dívidas, e é difícil falar sobre poupança, mas esse cuidado, como eu disse, em R$ 30 talvez possa criar um início de um processo que vai ser transformador para sua família. Então, pense nisso, tem vários caminhos, nós estamos lançando diversas novidades para que você tenha seu canal direto, que nós possamos ter seu círculo de apoio familiar, de amigos que possam colaborar, que as empresas possam colaborar, que os governos regionais, estados, municípios possam também colaborar. Então, assim, vamos trazer esse olhar para o futuro. Claro que a gente sabe que é muito difícil, você tem que lidar com o presente, cuidar dos problemas do passado, mas essa pequena olhar para o futuro faz toda a diferença. Então, olhe para o seu objetivo, o que eu quero para o meu filho, o que eu quero para mim daqui a 10, 15 anos, e começa com pouco. Mas a persistência, né, a manutenção dessa poupança faz toda a diferença. Em 10, 15 anos você deixa para trás aí todo um ciclo de dificuldades e cria condições para uma vida financeiramente melhor, e você consegue ter tempo para pensar em outras questões pessoais, outros objetivos de vida. Então, fica aqui o convite a continuar buscando informação e olhar com carinho os títulos do Tesouro Direto, que eles são voltados para trazer segurança, rentabilidade e objetivos, né? Ajudar as pessoas e as famílias a cumprirem seus objetivos de vida. Muito obrigada, secretário. Lembrando você para se inscrever aqui no canal, Elas que Lucrem, compartilhe essa informação rica, de qualidade, com o maior número de mulheres, mães que vocês puderem. Essa informação pode trazer benefícios inestimáveis para o seu futuro. Então, convido você aqui a compartilhar, a assinar aqui o sininho, a clicar aqui no sininho para receber maiores informações sobre todos os outros podcasts, sobre todas as outras informações, e não deixem de cuidar do futuro de vocês. A nossa missão aqui é tornar todas as mulheres independentes, e para isso nós precisamos levar mais dinheiro para as mãos de todas as mulheres, e é esse o nosso objetivo, é essa a nossa missão. Obrigada e até o próximo podcast. Tchau, tchau!